Oiê, meu nome é Natália Espina, eu sou maquiadora profissional e embaixadora da Miss Friend e hoje a gente vai fazer juntas o unboxing da coleção mais fofa da internet. Eu fiquei enlouquecida quando eu vi essa coleção Tweed da Miss Friend, muito fofa do Piu Piu, e eu ainda recebi uma esponja gigante, a maior esponja que eu já vi na minha vida. Gente, olha o tamanho dessa esponja perto do meu rosto. É praticamente o tamanho do meu rosto. E óbvio que ela não é para aplicar maquiagem, ela é só decorativa. A original é essa aqui, que parece pequena depois que eu mostrei essa gigante, mas ela é grande para o tamanho do meu rosto. Então eu vou começar por ela. Vou abrir ela junto com vocês pra gente testar a maciez da esponja. Nossa, ela é muito macia. Olha só isso. Tá vendo? Eu sei que uma esponja, ela é bem macia, quando a gente faz isso aqui, ó, a gente aperta ela e eu consigo sentir o meu dedo do outro lado da esponja. Então isso significa que a esponja é bem macia, porque se ela fosse muito densa, eu não conseguiria sentir o meu dedo do outro lado. E olha só que fofura, ela tem olhinhos também. E essa aqui é a esponja G, que é a maior do kit, que ela é bem grande, e aí conforme a gente umedece ela, ela vai crescendo de tamanho. Então eu vou umedecer a esponja para mostrar a diferença dela seca e dela úmida. Olha só, umedeci a esponja para mostrar o tamanho que ela ficou. Ela, além de crescer de tamanho, então ela ficou bem maior. Olha só perto do meu rosto, como ela já é bem grande para a gente fazer essa cobertura da base. Mas, ao mesmo tempo, além de crescer de tamanho, ela também fica ainda mais macia quando você umedece, o que é perfeito para ser bem confortável na hora de fazer a aplicação da base. Eu amei ela, achei super fofa e vamos para a próxima esponja. A próxima esponja da coleção é a esponja de tamanho normal, para quem não gosta da esponja muito grande. Então, eles lançaram também essa esponja aqui, que é um pouquinho menor. Olha só, pouquinho não, bastante menor. Olha só a diferença da G para pequenininha média. Muito diferente, né? E ainda temos a maior de todas decorativa. Olha só o trio de esponjas. Essa versão menorzinha, ela também vai ser perfeita para aplicar a base no rosto inteiro. E o ideal é a gente umedecer ela para, além de aumentar de tamanho, ela também ficar ainda mais macia. Então eu vou ali umedecer e já volto para mostrar como ficou. Agora sim, esponja úmida, ela realmente aumentou de tamanho. Então olha só como ela ficou o tamanho normal que a gente costuma ver nas esponjas de aplicação de base. Então ela é perfeita para quem gosta desse tamanho um pouco menor, né, para você ter mais precisão na hora de fazer o acabamento da sua maquiagem. E essa aqui, que é a G, é perfeita para quem busca mais agilidade na hora da aplicação, porque ó, só de você dar algumas batidinhas, ela já aplica a sua base em 1 minuto. Além das esponjas para aplicação da base, a gente também tem a versão para quem gosta de uma aplicação um pouco mais leve de um BB Cream, por exemplo, uma base um pouco mais levinha no rosto, que é essa esponja aqui própria para BB Cream, que ela é perfeita para aplicação não só de BB Cream, como protetor solar, caso você tenha um protetor com cor, e ela é uma espuminha mesmo, uma esponja bem gostosa, assim, bem macia, e aí você vem dando batidinhas com ela no seu rosto e fazendo essa aplicação de uma forma super prática. Ela tem esse apoiador para o dedo, então você pode encaixar seu dedo aqui e aí você vem dando batidinhas com ela pelo rosto inteiro, além de ser muito fofa, porque ela também tem essa parte que é de couro sintético e tem os olhinhos do Piu Piu. Eu achei muito linda. E caso você goste de fazer aplicação tanto com essa esponja quanto com o pincel, a gente também tem o primeiro kit, que é esse kit de pincel e esponja Tweety. Olha só, vem a esponja BB Cream e também vem um pincel perfeito para aplicação da base. Ele é bem de precisão mesmo. Eu vou abrir aqui pra gente ver de pertinho esse pincel e testar a maciez das cerdas. Ó, então além da esponja BB Cream, a gente também tem esse pincel no kit de precisão. Nossa, as cerdas são super macias, olha isso. Meu Deus, muito fácil de fazer aplicação com ele também, por ele ser bem preciso. E aí você pode vir, ó, aplicando a sua base. Sem contar que a estética desse pincel é muito fofa e linda. Olha só o acabamento. Eu amei esse pincel, achei ele muito fofo. E ele vai fazer uma aplicação bem precisa mesmo. Então ele vai deixar uma camada com uma cobertura maior, por ele fazer essa aplicação em faixas. Já a esponja, ela vai dar esse acabamento, deixando tudo bem homogêneo
e o resultado da sua maquiagem é um pouco mais natural. Então esse kit aqui ele vai te dar os diferentes acabamentos para aplicação da sua base. Ainda nos kits nós temos esse kit aqui, que é um kit de 4 pincéis e ele também vem com uma necessaire para você carregar esses pincéis na bolsa. Olha só, então esse kit de 4 pincéis tem um pincel multifuncional diagonal, que ele é perfeito para aplicação tanto de pó, quanto de contorno, quanto blush. Então você pode usar ele para várias coisas diferentes na maquiagem. Ele é super versátil e, além disso, as cerdas são extremamente macias. Olha isso! Gente do céu, que delícia, dá até vontade de aplicar no rosto. E além dele, nós temos também o pincel de sombras para esfumar, então ele é bem macio, que vai permitir que você esfume bem a sua sombra nos olhos. Também temos outro pincel de sombra que é diagonal, para você fazer acabamentos um pouco mais precisos nos olhos, então uma região um pouco menor, que você queira chegar um pouco mais perto dos olhos, aí você pode usar ele. E esse aqui, que ele é bem fininho, ó, ele é achatado, bem fininho com esse formato arredondado, que vai ser perfeito para você fazer acabamentos no geral na maquiagem. Então, colocar uma sombra preta bem rente à raiz dos cílios ou fazer o esfumado inferior dos olhos. Então, temos aqui um kit muito multifuncional para você usar na sua maquiagem. Além dessa necessaire fofíssima, olha só que coisa mais linda essa necessaire para você carregar os seus pincéis na bolsa. E ela tem essa proteção que vai garantir que você proteja bem os seus pincéis para eles terem mais durabilidade. Olha só que lindo! E eles guardadinhos fica assim. E eles guardadinhos fica assim. Lindo, né? Dá até dó de usar. E além desses pincéis para você carregar na sua bolsa, a gente tem também essa versão aqui de pincel de pó, que além de muito fofo, olha isso que eu vou abrir para mostrar para você mais detalhes. Eu fiquei encantada quando eu vi esse pincel, eu achei ele muito fofinho. Olha isso, gente. Ó, ele também é extremamente macio, as cerdas são muito macias mesmo, tá? De todos esses pincéis. Então, são extremamente confortáveis para fazer aplicação. E esse aqui, ele fecha e vem com essa tampinha para você encaixar aqui em cima, ó. E carregar na sua bolsa. Meu Deus, além de fofo, fica extremamente elegante e chique. Olha só que pincel maravilhoso. E ele fica num tamanho perfeito para sua necessaire. E além desse aqui lindíssimo, que eu já tô apaixonada, a gente tem também uma versão um pouco menor, porque às vezes você tem uma necessaire bem pequenininha e você precisa de um pincel bem pequeno também. Então, além desse pincel aqui fechado, a gente também tem esse pincel aberto, que também é uma versão de pó. Esse aqui, ele é levemente menor do que esse aqui pequenininho, a questão das cerdas, então ele tem um pouco mais de cerdas, ele é maior para espalhar esse produto, e esse aqui ele já vai concentrar um pouco mais. E além deles serem usados como pincel de pó, esse aqui, principalmente, ele pode ser usado também para blush, porque ele é um pouquinho mais concentrado, então na hora de você fazer a aplicação aqui, ó, na sua bochecha, você pode usar ele para fazer a aplicação de blush. E é muito legal essa embalagem que fecha, porque conserva as cerdas do produto. Então, e é super legal essa embalagem que fecha, porque conserva bem as cerdas do produto. Ele não fica aberto na necessaire, não pega sujeira e tudo mais. Esse aqui, ele já acaba sendo aberto, mas ele é bem pequenininho, que vai facilitar muito na hora de você carregar. Olha isso, ele nem tem peso, mas ele é muito bonito também, ó. Também tem o piu-piu e tá escrito Tweety, assim como esse. E eu fiquei apaixonada nesses pincéis, muito fofos. E caso você tenha se encantado, assim como eu, tanto pelos pincéis quanto pelas esponjas, nós temos o kit completo. Olha só, esse aqui vem 5 pincéis e 2 esponjas. E os pincéis, eles são bem multifuncionais, então vamos abrir aqui para eu te explicar cada um deles para que serve. Olha só, tirei o kit da embalagem e ele vem com essas 2 esponjas fofíssimas com olhinhos. Vou tirar elas para mostrar a diferença entre uma e outra. Ambas são bem macias, elas têm a mesma estética, mas essa aqui ela é em formato gota, ela tem uma ponta, e essa aqui é formato reto.
Essa pontinha aqui vai ser perfeita para chegar bem próxima dos cantinhos aqui dos olhos, do nariz, então você consegue ter um pouco mais de precisão com essa ponta, e aqui ela vai ser ótima para fazer a aplicação, tanto as laterais quanto o finalzinho da esponja vai ser ótimo para fazer a aplicação da base. Já esse formato aqui, ele também tem essa ponta um pouco menor para você chegar bem próximo dos cantinhos, além das laterais que você também pode usar para fazer a aplicação da base, porém ela tem esse topo reto que vai ser perfeito para você concentrar bem essa base, dar batidinhas, então ela vai deixar essa maquiagem um pouco mais concentrada, né, por ela ter esse topo reto. Então vai ser perfeito, essas duas esponjas são ótimas para fazer a aplicação da base e elas também têm olhinhos, olha só que fofura, as duas têm olhinhos, eu achei muito fofo. E além das esponjas, no kit também tem esses 5 pincéis que vão ser perfeitos para você fazer o passo a passo completo da sua maquiagem. Começando por esse pincel de pó que é muito macio, extremamente macio, tá? Todos os pincéis são muito macios, então isso é muito importante na hora de você fazer o esfumado na sua maquiagem, de você fazer a aplicação, não só para você garantir um bom acabamento, né, um resultado bonito da sua maquiagem, mas também conforto na hora de aplicar. Então, ó, temos esse pincel de pó, que tem um tamanho médio, então vai ser perfeito para você tanto concentrar produtos, se você quiser, em algumas regiões um pouco mais precisas, e também espalhar pelo rosto inteiro com muita facilidade, por ele ser bem macio e ele ter bastante cerdas e cerdas bem longas. Em seguida, temos esse pincel aqui diagonal, que ele também é super multifuncional, então ele vai ser perfeito tanto para você fazer a aplicação do seu contorno, quanto blush. Então você pode usar sua criatividade, pode usar pó com ele se você quiser, depende muito do seu objetivo, tá? Então temos um pincel de pó, um pincel que você pode usar tanto para contorno quanto para blush, se você quiser. E por fim, 3 pincéis de precisão. Um vai ser ótimo para você fazer o esfumado dos seus olhos, então por ele ter cerdas bem longas, ele vai permitir que você esfume muito bem essa sombra nos seus olhos. Em seguida, temos esse pincel aqui que é um pouquinho menor, ele também é bem macio, que vai fazer com que você possa esfumar muito bem essa sombra, porém um pouco mais preciso, porque ele é menorzinho, então ele vai chegar em cantinhos um pouco menores dos seus olhos. E por fim, nós temos esse pincel aqui de sobrancelha, que vai ser perfeito para você fazer o preenchimento das suas sobrancelhas, corrigir alguma falha e também para fazer o esfumado inferior dos olhos ou de repente até um delineado esfumado, se você gosta de fazer delineado com sombra. Então é um kit bem versátil porque você pode usar as esponjas para fazer a aplicação da base ou até usar uma esponja, caso você não queira umedecer, você pode usar ela seca, principalmente essa que tem o topo reto, para fazer a aplicação do pó bem concentrado no seu rosto, se você gosta de usar a esponja para fazer a aplicação do pó. Então você pode usar essa úmida para fazer a aplicação da base, a de gota, e aí depois você vem com essa reta para fazer a aplicação do pó. E aí nos pincéis você vai ter a aplicação do pó, então você pode espalhar no rosto inteiro, o blush e o contorno, a sobrancelha e por fim as sombras. Então realmente é um kit muito completo. Mas caso você já tenha seus pincéis ou você queira só um pincel ali ou outro para adicionar na sua necessaire, nós também temos os pincéis unitários. Então, ó, esse aqui é o pincel de blush. Ele tem um tamanho, um formato perfeito para aplicação do blush, deixar tudo bem esfumado. E esse aqui é o pincel de sombra, que eu recomendo para todo mundo ter pelo menos um pincel para esfumar, porque ele vai ajudar muito na hora de você fazer o esfumado nos seus olhos. Então, caso você não saiba esfumar ou você tenha dificuldade, o que tá faltando na sua vida é um pincel desse aqui. Eu tirei a embalagem, mas olha só que fofura, dá até dó, gente, de jogar isso fora. E depois de tirar da embalagem, a gente consegue ver mais de pertinho esse pincel aqui de blush, que ele é extremamente macio. Você precisa conhecer eles pessoalmente para você conseguir testar e ver realmente a maciez dessa cerda. E eu achei o tamanho dele incrível, porque ele pode ser usado tanto para aplicação de pó também, então caso você queira, ó, ele pode ser usado para fazer a aplicação do pó, espalhar pelo rosto inteiro. E o formato dele e o tamanho dele é perfeito para a aplicação do blush na maquiagem. Olha só como ele atinge bem essa região da maçã. E ele é super macio, então ele vai deixar seu blush bem esfumado, nada de marcação.
Então ele é um pincel muito perfeito e multifuncional. Eu achei ele lindíssimo. E esse aqui é o pincel de esfumar, que eu falei que eu recomendo pra todo mundo ter pelo menos um desse na necessaire, porque ele é muito macio, então ele tem várias cerdas bem longas, e ele vai permitir, ó, o tamanho dele e o formato permitem que você esfume muito bem a sombra. Então você vai misturar esse produto com a sua pele, aí não vai dar pra ver onde começa e onde termina o esfumado, então ele é perfeito. E pra finalizar, temos os acessórios, começando por esse hair clip muito fofo. Gente, eu tô achando essa coleção a coisa mais linda do mundo. Olha isso, esses hair clips, eu vou tirar pra mostrar. Eu vou até colocar pra ver como eles ficam. E o legal desses hair clips é que eles não marcam o cabelo, então caso você não queira amassar seu cabelo, você gosta de fazer o cabelo antes de fazer a maquiagem, você pode ficar tranquila, porque eles não vão danificar, eles não vão marcar o seu cabelo. E olha só que fofura! Ai, meu Deus, eu amei, eu achei muito fofo. Vou usar muito, com certeza. E falando em fofura, temos também essa necessaire lindíssima pra gente guardar os nossos pincéis. Olha só que bonita essa necessaire, e ela tem um espaço muito bom, ó. Um espaço perfeito pra gente guardar todos os nossos pincéis, as nossas esponjas. Olha só, vamos deixar essa necessaire bem recheada de todos os produtos da Miss Friend Tweety. Gente, muito linda. Ela tem olhinhos e aqui atrás tá escrito Miss Friend. E ela é de corinho. Muito linda, amei. E por fim, na hora de tirar a sua maquiagem, temos também essa faixa pra proteger o cabelo. Então eu vou até colocar aqui pra gente ver como fica. Eu adoro usar essas faixas na hora de fazer skincare, porque aí não molha o cabelo, então você pode lavar o rosto sem problema. Olha só que graça. E na hora de se maquiar também, caso você queira, você pode usar, porque aí a maquiagem acaba não manchando a raiz, não chegando perto da raiz, né? Que senão a gente fica com a raiz toda branca. Então essas faixinhas, elas ajudam muito a proteger a maquiagem. E também, caso você queira molhar seu rosto, fazer seu skincare, elas também ajudam a proteger da água. Eu achei muito fofa. E olha só como essa necessaire realmente tem um ótimo tamanho. Eu consegui guardar todos os produtos, inclusive o kit de pincéis. Opa, caiu uma esponjinha. Ó, consegui guardar tudo aqui. E depois de abordar toda essa coleção Tweety da Miss Friend, me conta aqui nos comentários qual você mais gostou, qual que você tá ansiosa pra testar, o que você gostaria de adicionar na sua necessaire, que eu adoro responder os comentários de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre tá trazendo as novidades, o que tá lançando de novo. Sempre tem alguma coisa nova pra Miss Friend se superar. E até a próxima, um super beijo com essa esponjinha gigante da Miss Friend.